House Arquitetura nasceu há 15 anos, né? Então nós temos uma expertise aí em projetos personalizados com atendimento ao público final. E nós fazemos projetos comerciais, residenciais, industriais e também atendemos algumas incorporadoras aqui da região com projetos maiores, projetos de empreendimentos. Inicialmente nós fazemos uma entrevista com o cliente para tentar entender seus anseios e expectativas com o projeto e também tentar entender o seu modo de vida, o estilo que eles pretendem ter com essa construção. Às vezes o cliente gosta de mais conforto, não recebe tantas pessoas, mas privilegia mais o conforto. Gosta de chegar do trabalho, descansar em um bom quarto, então ele precisa ter um quarto bom, um banheiro bom. Às vezes ele sabe disso, mas a percepção que a gente capta é importante, extremamente importante para o projeto. Então se ele fala de uma fachada, por exemplo, para a gente é um cliente mais social, que se importa mais com a estética. Se o cliente, por exemplo, fala de madeira, a gente percebe que ele está falando de uma coisa mais natural, buscando um conforto. Esse, na verdade, que é o verdadeiro feeling do arquiteto, é o respondido sem ser perguntado. Paralelo a esse trabalho de projeto e planejamento que nós fazemos aqui no escritório, nós oferecemos algumas modalidades de serviços para a execução de obra, desde assessoria técnica até um acompanhamento mais intenso do início ao fim. Nós entregamos ela pronta. O interessante é que esse projeto traz para a gente um grande desafio. Na verdade, apesar de ele ser uma construção residencial, ele tem uma característica muito interessante. Se nós considerarmos o projeto pronto, ele tem 1.500 metros quadrados de construção, mas desses, 1.000 metros quadrados são só para garagem. Então, acho que ficou um resultado bem bacana, porque nós conseguimos fazer em forma simples, imprimir esse conceito de arquitetura mais racional que nós gostamos tanto. Uma das necessidades que nós percebemos no projeto como oculta era de integrar a construção existente com a nova garagem. Nós precisamos para isso abrir alguns mezaninos, demolir algumas paredes e integrar um pouco mais a construção com a garagem. Essa construção, na verdade, é uma construção que servia de apoio aos hóspedes. Então ela é toda equipada com cozinha, sala de ginástica, sala, escritório, inclusive uma área de lavagem e de apoio para os carros. E a disposição também ficou muito interessante. Na verdade, nós conseguimos colocar vagas em uma circulação mais generosa, onde é possível abrir a porta dos carros e manobrá-los, até fazer pequenos reparos dentro da própria garagem. Acho que ainda falando da parte de estrutura, nós optamos pela estrutura metálica, pela leveza e pela resistência. A gente conseguiu vencer um vão maior de 20 metros sem a utilização de pilares. Nós deixamos o piso recuado dos pilares da borda e preenchemos esse espaço com seixos, dando um ar de leveza, tornando infinito o limite interno e externo da construção. Utilizamos esse vidro de alta eficiência que bloqueia a entrada dos raios UV e permite a entrada só da claridade. Para deixar o ambiente isolado, fizemos um sistema de exaustão que é mais econômico por não ser de ar refrigerado. Aqui nós estamos numa das principais fachadas do projeto. Foi nela que nós pensamos muito para o estudo da geometria do projeto e também para o estudo da insolação. E apesar de estarmos na fachada do sol nascente, nós aplicamos os mesmos brises para manter uma linguagem visual e um resultado estético interessante. Na fachada oposta, a oeste, nós fizemos ela propositadamente um pouco mais baixa, porque é uma fachada que recebe um sol um pouco mais forte. Já a fachada sul aqui ao meu lado é uma fachada que não recebe incidência solar direta. Então nós pudemos, nesse caso, abrir mão dos brises e sim trabalhar um pouquinho mais com os vidros. Então nós fizemos uns vidros um pouco mais diagonais, quebramos aquela rigidez do vidro quadrado e ficou uma estética interessante. A gente tem que quebrar esse paradigma que sustentabilidade é um item caro. Muito pelo contrário, se bem empregado, ela pode trazer benefícios e até economia. Ainda mais porque a construção civil é o setor que mais gera resíduos, consome energia, água e emite poluentes. Quando nós recebemos o briefing inicial, o briefing tratava basicamente de uma reforma de uma garagem. Mas vindo aqui ao local, conversando com o cliente, conhecendo bem o local, nós percebemos que o briefing era muito maior do que esse. Nós percebemos que aqui no local o cliente já possuía uma casa de hóspedes muito bem equipada. Então nós tínhamos que fazer essa integração da garagem, que era o desejo do cliente, com a casa de hóspedes, que era a questão funcional.
Então, para isso, por exemplo, nós criamos um mezanino novo, né? Na verdade, abrimos um mezanino para essa garagem e fizemos essa integração desses dois espaços, que ficou também muito agradável. Precisamos pensar também na questão da manutenção da construção. A construção original ela tinha platibandas, então o que dificultava um pouco a manutenção, porque nós estamos basicamente numa área rural, então nós eliminamos essas platibandas, criamos novos beirais, uma coisa assim bem brasileira, para ter o deságue livre da construção e minimizar a manutenção. Assim como na construção também da garagem, propriamente dita, nós fizemos ela com um caimento só, somente para um lado, onde nós temos uma coleta, uma calha-coxa que nós chamamos, que coleta toda essa água e através de um condutor, nós evitamos fazer aquele condutor aparente, né? Fizemos um condutor mais escondido pelos brises, com um corte diagonal e com uma caixa de brita que tem um deságue livre, um deságue mais bonito também. E essa caixa conduz, né, a soma dessas caixas de brita conduz até uma cisterna que nós criamos e ela tem a função de acumular água e irrigar todo o entorno aqui da nossa construção. Uma outra função também que nós queríamos, uma outra demanda que nós tínhamos no nosso projeto, era criar uma área de apoio para a quadra de tênis, que ficou bem agradável, um pergolado com uma área de descanso, uma rede, um frigobar, e serve justamente para essa função. E acho que 2 pontos foram muito positivos para o resultado final desse projeto. O primeiro foi a liberdade projetual que nós tivemos e o segundo foi a possibilidade de execução da obra. E nessa fase de execução de obra, nós pudemos testar e acompanhar a aplicação de alguns materiais que tiveram um resultado estético bem interessante. Mas não necessariamente nós só fazemos esse tipo de construção. Na verdade, até então, nós nunca tínhamos feito uma garagem excepcionalmente para colecionadores de carros. Mas nós conseguimos assumir bem essa demanda e transformar isso num projeto exclusivo. E essa exclusividade nós conseguimos imprimir em qualquer tipo de projeto, seja ele residencial, comercial, industrial. Essa personalidade que nós conseguimos imprimir para nossos projetos, esses conceitos de organização e de planejamento, fazem parte, na verdade, do DNA da House. E, obviamente, ela interfere diretamente no resultado e na qualidade da obra final para o cliente.